Oi, eu sou Alice e essa é uma série de vídeos em que juntos vamos ler Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë. Capítulo 3. Precedendo-me escada acima, Zilá recomendou que eu escondesse a vela e não fizesse barulho, pois seu patrão tinha uma cisma esquisita com o quarto no qual ela ia me colocar, e nunca deixava de bom grado que alguém pernoitasse ali. Indaguei o motivo. Respondeu-me que não sabia. Fazia apenas 1 ou 2 anos que estava naquela casa e aconteciam tantas coisas estranhas que ela já nem se dava mais ao trabalho de ficar curiosa. Por demais estupefato para ficar curioso eu mesmo, tranquei a porta e olhei ao redor, à procura da cama. A mobília inteira se resumia a uma cadeira, um guarda-roupa e um imenso baú de carvalho com aberturas quadradas junto ao topo, parecidas com janelas de uma carruagem. Aproximando-me da estrutura, olhei para dentro e vi que era uma espécie de divã antiquado, convenientemente concebido para evitar a necessidade de cada membro da família ter seu próprio quarto. Na verdade, formava um pequeno compartimento e o peitoril da janela, que ele agregava, servia de mesa. Afastei os painéis laterais, entrei com minha vela, fechei-os de novo e me senti a salvo da vigilância de Heathcliff e dos outros. O peitoril, onde coloquei minha vela, tinha alguns livros embolorados, empilhados a um canto, e estava coberto de palavras talhadas na tinta. A escrita, porém, nada mais era do que um nome repetido em todos os tipos de letra, pequenas e grandes. Catherine Earnshaw, aqui e ali alterado para Catherine Heathcliff, depois para Catherine Linton. Tomado pela letargia, apoiei a cabeça no peitoril e continuei a ler Catherine Earnshaw, Heathcliff, Linton, até os meus olhos se fecharem. Mas não fazia 5 minutos que eles haviam descansado quando um brilho de letras brancas surgiu na escuridão, vívidas como espectros. O ar estava tomado por Catherines e, erguendo-me para dissipar a imagem do nome inoportuno, percebi que o pavio da minha vela encostava num dos livros antigos, enchendo o lugar com um cheiro de couro queimado. Soprei o pavio e, muito indisposto devido ao frio e à náusea, sentei-me e abri sobre os joelhos um volume queimado. Era uma Bíblia, em tipo pequeno e cheirando horrivelmente a mofo. A folha de rosto trazia a inscrição "Pertence a Catherine Earnshaw" e uma data, de 1/4 de século antes ou coisa assim. Fechei o livro e apanhei outro, e mais outro, até tê-los examinado a todos. A biblioteca de Catherine era seleta, e seu estado dilapidado provava que tinha sido bem usada, embora nem sempre com um propósito legítimo. Poucos eram os capítulos que haviam escapado a um comentário, ou que pareciam ser comentários, à tinta, cobrindo todo o espaço em branco deixado pelo tipógrafo. Alguns eram frases soltas, outras partes assumiam a forma de diário regular, rabiscado com uma caligrafia infantil. No alto de uma página adicional, um tesouro e tanto, provavelmente, ao ser descoberta, diverti-me bastante ao contemplar uma excelente caricatura do meu amigo Joseph. Não passava de um tosco esboço, mas realizado com talento. O interesse imediato pela desconhecida Catherine acendeu-se em mim e comecei então a decifrar seus desbotados hieróglifos. Que domingo horrível! Começava o parágrafo abaixo. Queria que meu pai estivesse aqui. Hindley é um substituto detestável. Sua conduta para com Heathcliff é atroz. H e eu vamos nos rebelar. Demos os primeiros passos hoje à tarde. Choveu sem parar o dia todo. Não pudemos ir à igreja, de modo que Joseph teve de reunir uma congregação no sótão, enquanto Hindley e sua esposa ficaram lá embaixo confortavelmente instalados diante da lareira, fazendo qualquer coisa menos ler a Bíblia, posso jurar. Heathcliff, eu e o pobre rapaz do arado fomos obrigados a pegar nossos livros de oração e subir, dispostos numa fileira sobre um saco de milho, resmungando e tirintando de frio e esperando que Joseph também tirintasse para que o sermão fosse mais curto. Vã esperança!
O serviço durou exatas 3 horas. E ainda assim, meu irmão teve a petulância de perguntar quando nos viu descendo: "O quê? Já terminaram?" Nas tardes de domingo, costumávamos ter permissão para brincar, se não fizéssemos muito barulho. Agora, um ruído de nada é suficiente para que nos ponham de castigo. "Esquece quem manda aqui", diz o tirano. Acabo com o primeiro que me irritar. Faço questão de compostura e silêncio absolutos. "Ah, foi você, menino." "Francis, querida, aproveite que está passando e puxe o cabelo dele." Ouviu estalar os dedos. Francis puxou-lhe o cabelo com vontade, indo depois se sentar no colo do marido. E ali ficaram os dois, feito bebezinhos, beijando-se e falando bobagens mesmo, coisas de que deveríamos nos envergonhar. Instalamo-nos o mais confortavelmente possível sob o arco do aparador. Eu acabara de atar nossos aventais, pendurando-os como se fossem uma cortina, quando Joseph entrou, vindo da estrebaria. Arrancou fora meu trabalho, deu-me um tapa na orelha e grasnou: "O patrão acabou de ser enterrado. O domingo ainda não acabou e o som do evangelho ainda está nos seus ouvidos. E os dois aí, de papo para o ar. Que vergonha! Sentados, agora mesmo, seus malcriados. Tanto livro bom para ler. Sentem aí e pensem nas suas almas." Ao dizer isso, ele nos obrigou a corrigir nossa posição de tal modo que recebêssemos do fogo distante um pouco de luz fraca, capaz de iluminar as páginas da porcaria que atirou sobre nós. Eu não consegui suportar aquilo. Peguei meu volume surrado pela capa e joguei no canil, dizendo que odiava bons livros. Heathcliff atirou o seu no mesmo lugar, com um chute. E aí foi um escândalo. "Sr. Hindley!" gritou nosso capelão. "Patrão, venha cá!" A senhorita Cat arrancou a capa de elmo da salvação e Heathcliff enfiou o pé na primeira parte de O Caminho para a Destruição. "O senhor não pode deixar os dois se comportarem desse jeito." O velho patrão já teria dado uma boa surra neles, mas ele não está mais entre nós. Hindley veio às pressas do seu paraíso junto à lareira e, agarrando-nos um pela gola e outro pelo braço, atirou-nos a ambos na despensa onde, assegurava Joseph, o capeta iria sem dúvida nos buscar. Assim reconfortados, buscamos cada um de nós um canto separado onde aguardar sua vinda. Peguei este livro e um tinteiro na prateleira. Abri de leve a janela para obter um pouco de luz e faz 20 minutos que estou escrevendo. Meu companheiro, porém, está impaciente e sugere que apanhemos a capa da empregada, que cuidava do leite, e corramos para a charneca, assim disfarçados. Sugestão agradável. E então, se o velho rabugento voltar, talvez ache que sua profecia se confirmou. Não há como sentir mais frio na chuva do que aqui. Suponho que Catherine tenha levado a cabo seu projeto, pois a frase seguinte introduzia um novo assunto. O tom era lacrimoso. "Nunca imaginei que um dia Hindley fosse me fazer chorar assim. Minha cabeça dói, que mal consigo apoiá-la no travesseiro. Mesmo assim, não consigo esquecer. Pobre Heathcliff! Hindley chamou-o de vagabundo e não permite que se sente conosco, nem coma junto conosco. Diz ainda que ele e eu não devemos brincar juntos e ameaça expulsá-lo de casa se desobedecermos às suas ordens. Culpa nosso pai, como ousa, por ter tratado H com liberalidade excessiva e jura que vai colocá-lo no seu devido lugar." Comecei a cochilar sobre a página mal iluminada. Meus olhos vagueavam do texto manuscrito às palavras impressas. Vi um título vermelho ornamentado. 70 vezes 7 e o primeiro do 71º. Sermão feito pelo reverendo Jabez Branderham na capela de Immerdinsoll. E enquanto eu tentava, semiconsciente, adivinhar o que Jabez Branderham teria a dizer sobre o assunto, afundei na cama e adormeci. Ai de mim! Terríveis os efeitos de um chá ruim e de uma companhia ruim. O que mais poderia ter causado uma noite tão terrível? Não me lembro de outra pior desde que passei a ter capacidade de sofrer. Comecei a sonhar quase que
antes de perder a consciência do local onde me encontrava. Achei que tinha amanhecido e eu estava no caminho de casa, com Joseph como guia. A neve se acumulara numa grossa camada na estrada e, conforme avançávamos com grande dificuldade, o velho enfadava-me com censuras constantes por eu não ter trazido um cajado de peregrino. Dizia-me que sem um eu não conseguiria voltar para casa e brandia com orgulho um pesado bastão que supus ser assim denominado. Por um momento achei absurdo precisar de uma arma daquelas para ser admitido em minha própria residência. Então, um pensamento me ocorreu. Não era para lá que eu me encaminhava. Estávamos indo ouvir o sermão do famoso Jabez Branderham, sobre o texto 70 vezes 7. E um de nós, Joseph, o pastor ou eu, cometera o primeiro do 71º, pelo que seria publicamente denunciado e excomungado. Chegamos à capela. Passei por ela 2 ou 3 vezes, creio, em minhas caminhadas. Fica num vale entre 2 morros, um vale elevado, perto de um pântano cuja turfa úmida serve para embalsamar, dizem, os poucos cadáveres ali depositados. O telhado vem resistindo até aqui, mas como o pagamento do pastor é de apenas 20 libras por ano e uma casa com 2 cômodos que ameaçam se transformar num só, não há quem esteja disposto a assumir a função de pastor ali, principalmente quando é sabido que o rebanho preferiria vê-lo morrer de fome a aumentar-lhe a receita com um único centavo do próprio bolso. No meu sonho, contudo, Jabes tinha uma congregação vasta e atenta, e pregava, meu Deus, que sermão, dividindo em 490 partes, cada uma do tamanho de um sermão comum feito do púlpito, e cada uma discutindo um pecado diferente. Onde ele encontrara tantos assim, não sei. Tinha seu modo particular de interpretar o texto e parecia necessário que o irmão cometesse pecados diferentes a cada ocasião. Havia-os de todo tipo, transgressões curiosas que eu jamais imaginara até ali. Ah, como estava ficando cansado! Como me contorcia e bocejava e cabeceava e despertava em sobressaltos. Eu me beliscava e esfregava os olhos e me levantava e voltava a me sentar e dava cotoveladas em Joseph para que ele me informasse se aquilo algum dia teria fim. Estava condenado a ouvir tudo. Finalmente, ele chegou ao primeiro do 71º. Nesse ponto crítico, uma súbita inspiração desceu sobre mim, levantei-me e denunciei Jabes Branderham como culpado daquele pecado que cristão algum precisa perdoar. Senhor, exclamei, sentado aqui entre estas 4 paredes, suportei e perdoei as 490 partes do seu sermão. 70 vezes 7, peguei meu chapéu e estive a ponto de ir embora. 70 vezes 7, o Senhor me obrigou a retornar ao meu assento. 491 partes já são demais. Companheiros de martírio, ao ataque! Vamos arrastá-lo para fora do púlpito e reduzi-lo a um punhado de átomos, para que ele suma para sempre. És tu o homem, clamou Jabes após pausa solene, derrubando-se no púlpito. 70 vezes 7 vezes contorceste teu rosto, 70 vezes 7 vezes consultei minha alma. Eis a fraqueza humana. É preciso absolvê-la também. Chegamos ao primeiro do 71º. Irmãos, escutai a sentença a ele prescrita. Honrai todos os santos do Senhor. Ante essas palavras, a congregação inteira, brandindo seus bastões de peregrino, cercou-me rapidamente e eu, não possuindo uma arma com que me defender, comecei a lutar com Joseph, meu agressor mais próximo e feroz, para me apoderar da sua. Na confluência da multidão, vários bastões se entrechocaram. Golpes destinados a mim caíram sobre outras cabeças, e em pouco tempo a capela ressoava com pancadas de ataque e defesa. Cada um se voltava contra o vizinho e Branderham, não querendo ficar parado, despejava seu zelo numa chuva de batidas fortes nas tábuas do púlpito, que respondiam tão prontamente a ponto de, para o meu indizível alívio,
acabar me acordando. E o que sugerira o tumulto tremendo? O que fizera o papel de Jabes? Nada mais do que o galho de um pinheiro que tocava a minha janela incitado pelo vento e batia com suas pinhas secas contra a vidraça. Escutei hesitante por um momento. Após descobrir o que perturbava meu sono, virei-me e adormeci, sonhando de novo. Um sonho ainda pior do que o anterior, se é que isso era possível. Dessa vez, eu me lembrava de que estava deitado no compartimento de carvalho e ouvia claramente a ventania e a neve açoitando o telhado. Também ouvia o galho do pinheiro repetir seu ruído incômodo e sabia de onde vinha o barulho. Mas me incomodava de tal modo que resolvi silenciá-lo. Levantei-me e tentei abrir a janela. A lingueta estava soldada na armela. Fato que eu notara quando acordado, mas logo esquecera. Tenho que acabar com isso de qualquer maneira, murmurei, atravessando a vidraça com o punho fechado e esticando o braço a fim de agarrar o galho inoportuno. Em vez disso, meus dedos se fecharam sobre os de uma pequenina e gélida mão. O horror intenso do pesadelo me invadiu. Tentei puxar de volta o braço, mas a mão se apoderara dele, e uma voz extremamente melancólica soluçou. Deixe-me entrar! Deixe-me entrar! Quem é você? Perguntei enquanto lutava para me soltar. Catherine Linton, respondeu a voz trêmula. Por que pensei em Linton? Tinha lido o nome Earnshaw 20 vezes mais. Voltei para casa. Estava perdida na charneca. Enquanto ela falava, discerni na escuridão um rosto de criança olhando pela janela. O terror tornou-me cruel. Vendo que era inútil tentar me livrar da criatura, puxei-lhe o punho através da vidraça quebrada, roçando-o para dentro e para fora, até que o sangue começou a escorrer e encharcou os lençóis. Ainda assim ela choramingava. Deixe-me entrar. E seguia me apertando firmemente, quase me enlouquecendo de medo. Como posso fazer isso? Perguntei por fim. Solte-me, se quer que eu a deixe entrar. Os dedos relaxaram, puxei os meus para dentro pelo buraco, empilhei depressa uns livros na pirâmide a fim de tapá-lo e cobri os ouvidos para não ouvir o pedido choroso. Acho que fiquei assim por uns 15 minutos. No momento em que destapei contudo, lá estava o triste gemido outra vez. Vá embora! Gritei. Jamais vou deixá-la entrar, nem que fique aí pedindo por 20 anos. Já faz 20 anos, a voz se lamuriou. 20 anos. Estou perdida faz 20 anos. Com isso, comecei a ouvi-la arranhar de leve a vidraça e a pilha de livros se moveu, como se alguém a empurrasse de fora. Tentei me levantar, mas não conseguia me mexer. Então dei um grito num frenesi de pavor. Para o meu espanto, descobri que o grito não foi imaginário. Passos rápidos se aproximaram da porta do meu quarto e alguém a abriu com força. Uma luz brilhou nos quadrados no alto do compartimento. Sentei-me trêmulo e enxuguei o suor da testa. O intruso pareceu hesitar e murmurou qualquer coisa para si mesmo. Por fim, perguntou quase que num sussurro e, obviamente, sem esperar ouvir uma resposta. Tem alguém aí? Achei melhor confessar minha presença, pois reconheci a voz de Heathcliff e temi que ele continuasse a busca se ficasse quieto. Com essa intenção, abri os painéis da porta. Tão cedo não hei de esquecer o efeito que minha ação produziu. Heathcliff estava parado junto à entrada, de camisa e calça, uma vela escorrendo em seus dedos e o rosto tão branco quanto a parede atrás dele. O primeiro estalido do carvalho sobressaltou como se fosse um choque elétrico. A vela saltou de sua mão e foi parar a alguns metros de distância. Sua agitação era tal que ele mal conseguiu apanhá-la de volta. Sou eu, o seu hóspede, senhor, exclamei, querendo poupar-lhe a humilhação de expor ainda mais sua covardia. Tive a infelicidade de gritar enquanto dormia, devido a um terrível pesadelo. Peço desculpa se o incomodei. Ah, diabos o carreguem, Sr. Lockwood. Que o senhor vá para o... Começou a dizer meu senhorio colocando a vela sobre uma cadeira,
porque não conseguia segurá-la com firmeza. E quem foi que o trouxe até este quarto? Questionou ele, enterrando as unhas na palma das mãos e rangendo os dentes para controlar o tremor do queixo. Quem foi? Penso seriamente em expulsar de casa agora mesmo quem fez isso. Foi sua criada, Zilá, respondi, pulando da cama e vestindo-me depressa. Eu não haveria de me incomodar se fizesse isso, Sr. Heathcliff. Ela bem o merece. Suponho que queria ter à minha custa mais uma prova de que este lugar é mal assombrado. Pois bem, é mesmo. Está infestado de fantasmas e goblins. O senhor tem todos os motivos para deixá-lo trancado. Eu lhe garanto. Ninguém há de lhe agradecer a oportunidade de dormir neste antro. O que quer dizer com isso? Perguntou Heathcliff. E o que está fazendo? Deite-se e durma o restante da noite, uma vez que já está aqui. Mas pelos céus, não repita aquele grito horrível. Não haveria razão para ele, a menos que alguém o estivesse degolando. Se aquele demônio tivesse entrado pela janela, provavelmente teria me estrangulado, retorqui. Não vou mais tolerar as perseguições de seus hospitaleiros ancestrais. Não era o reverendo Jabez Branderham parente seu pelo lado materno? E esse diabo de Catherine Linton ou Earnshaw, fosse qual fosse o nome dela, deve ter sido trocada no berço. Que alminha perversa! Disse-me que andava penando pela terra fazia 20 anos. Punição justa por suas transgressões morais, não tenho dúvidas. Mal pronunciei essas palavras, lembrei-me da associação dos nomes de Heathcliff e Catherine no livro, detalhe que me escapara por completo da memória até ser assim despertado. Corei diante da minha falta de consideração, sem demonstrar, porém, maior consciência da ofensa, apressei-me em acrescentar. A verdade, senhor, é que passei a primeira parte da noite. Detive-me outra vez. Estava prestes a dizer, folheando aqueles livros antigos, o que teria revelado meu conhecimento do seu conteúdo manuscrito, bem como o do impresso. Corrigindo-me, então prossegui. A repetir o nome escavado no peitoril da janela, uma ocupação monótona, calculada para me fazer dormir, como contar carneirinhos ou... Quais são as suas intenções ao falar comigo dessa maneira? Rugiu Heathcliff, com arrebatada veemência. Como ousa? Na minha própria casa? Meu Deus! Só pode ser louco para falar assim. E bateu na própria testa furioso. Eu não sabia se me ofendia com as palavras ou se prosseguia com a minha explicação. Mas ele parecia tão terrivelmente perturbado que me apiedei e continuei-lhe contando meus sonhos, afirmando que jamais ouvira o nome Catherine Linton até então. Mas o fato de tê-lo lido tantas vezes produzira uma impressão que se personificara quando minha imaginação já não estava mais sob controle. À medida que eu falava, Heathcliff foi se deixando cair na cama até se sentar e ficar quase escondido atrás dela. Adivinhei, contudo, por sua respiração irregular e entrecortada, que lutava para vencer um acesso de violenta emoção. Não querendo revelar-lhe que notara o conflito, continuei com a minha toilette. Fazendo razoável barulho, consultei meu relógio e comentei o quanto a noite custava a passar. Ainda não são 3 horas. Poderia jurar que eram 6. O tempo parece estagnar aqui. Devemos ter ido dormir às 8. Sempre às 9, no inverno, e nos levantamos às 4, comentou meu anfitrião, suprimindo um gemido e, a julgar pelo movimento da sombra de seu braço, enxugando uma lágrima nos olhos. Sr. Lockwood, acrescentou, pode ir para o meu quarto. Só faria atrapalhar descendo assim tão cedo. E seu grito infantil mandou meu sono para o inferno. O meu também, repliquei. Vou caminhar no pátio até o dia raiar e então vou embora. E não precisa recear que eu volte. Já estou curado do vício de procurar prazer na companhia de outras pessoas, no campo ou na cidade. Um homem sensato deve se conter com sua própria companhia. Ótima companhia, murmurou Heathcliff. Pegue a vela e vá para onde quiser. Vou me juntar ao senhor daqui a pouco,
mas não vá para o pátio. Os cachorros estão soltos. E a sala... Juno está de guarda lá e... Não. O senhor só vai poder andar pelas escadas e pelos corredores. Mas vá logo. Vou daqui a 2 minutos. Obedeci, ansioso para sair daquele quarto, ignorando, porém, aonde levavam os estreitos corredores. Fiquei parado e testemunhei involuntariamente uma demonstração de superstição por parte do meu senhorio que estranhamente contradizia sua aparente sensatez. Ele subiu na cama e abriu a gelósia, irrompendo ao fazê-lo no incontrolável acesso de choro. Entre, entre, soluçava. Cat, entre! Ah, por favor, uma vez mais! Ah, minha adorada! Ouça-me desta vez, Catherine, por fim! O espectro mostrou um capricho digno dos espectros. Não deu sinais de existência. A neve e o vento, porém, entraram rodopiando freneticamente, chegando até onde eu estava e apagando a vela. Havia tanta angústia na torrente de dor que acompanhava aquele delírio que a compaixão me fez esquecer sua loucura e me afastei. Um pouco zangado comigo mesmo por ter escutado tudo aquilo e envergonhado por ter relatado meu ridículo pesadelo, já que causara tanta agonia, embora o porquê estivesse além da minha compreensão. Desci cautelosamente e me vi nos fundos da cozinha, onde um resquício de fogo num monte compacto permitiu-me acender a vela de novo. Nada se mexia, exceto um gato malhado, que saiu do meio das cinzas e me saudou com um miado lamuriento. 2 bancos de formato arredondado cercavam quase que por completo a lareira. Estendi-me sobre um deles e o gato malhado subiu no outro. Estávamos ambos cochilando quando alguém invadiu nosso retiro. Era Joseph descendo por uma escada de madeira que desaparecia através de uma abertura no teto, a entrada para o sótão, suponho. Lançou um olhar sinistro para a chama que eu reavivara. Espantou o gato do seu lugar e foi ocupá-lo ele próprio, iniciando então a operação de encher de fumo um cachimbo. Minha presença em seu santuário era obviamente considerada por demais impertinente para merecer qualquer comentário. Ele levou o cachimbo silenciosamente aos lábios, cruzou os braços e pôs-se a fumar. Deixei-o desfrutar de seu prazer sem incomodá-lo. Depois de expelir a última baforada e dar um último suspiro profundo, Joseph se levantou e saiu tão solenemente quanto entrara. Ouvi em seguida passos mais elásticos e abri a boca para dar um bom dia, mas fechei-a de novo sem pronunciar o cumprimento, pois Ayrton Earnshaw dizia suas orações sotto-voce, numa série de pragas dirigidas a cada objeto que tocava, enquanto procurava num canto uma pá para remover a neve. Olhou por cima do encosto do banco, dilatando as narinas e fez tanta questão de trocar cortesias comigo quanto com o meu companheiro, o gato. Imaginei, por seus preparativos, que já me era permitido sair. E deixando meu sofá duro, fiz um gesto no sentido de segui-lo. Ele notou e apontou para uma porta interna com o cabo da pá, indicando com um som inarticulado que era por ali que eu deveria sair, se fosse deixar a cozinha. A porta se abria para a sala, onde as mulheres já estavam de pé. Zilá avivando o fogo com um folho imenso que lançava faíscas, chaminé acima, e a senhora Heathcliff ajoelhada diante da lareira, lendo um livro à luz das chamas. Tinha a mão interposta entre o calor do fogo e os olhos, e parecia absorvida em sua ocupação, pondo-a de lado somente para repreender a criada por cobri-la de faíscas ou para afastar um cachorro que de quando em quando metia o focinho em seu rosto. Fiquei surpreso ao ver Heathcliff ali também. Estava de pé junto à lareira, de costas para mim, e acabava de esbravejar com a pobre Zilá, que de tempos em tempos irrompia o trabalho para erguer a ponta do avental e dar um gemido indignado. E você, sua imprestável? Irrompeu ele quando entrei, voltando-se para a nora e usando um epíteto tão inofensivo quanto pata ou ovelha.
mas geralmente representado por reticências. Aí está você, à toa como sempre. Os outros trabalham para ganhar o pão e você vive da minha caridade. Ponha de lado esse lixo e vá procurar algo para fazer. Há de me pagar pela maldição de tê-la eternamente diante de mim. Está me ouvindo, mulher dos diabos? Vou colocar este lixo de lado, porque o senhor pode me obrigar se eu recusar, respondeu a moça, fechando o livro e jogando-o numa cadeira. Mas não faço mais nada, exceto o que eu tiver vontade de fazer, ainda que o senhor fique mudo de tanto praguejar. Heathcliff ergueu a mão e a moça recuou a uma distância mais segura, obviamente familiarizada com seu peso. Sem o menor desejo de assistir a uma briga, avancei energicamente como se quisesse compartilhar do calor da lareira e ignorasse por completo a discussão interrompida. Ambos tiveram decoro suficiente para suspender ulteriores hostilidades. Heathcliff colocou as mãos nos bolsos para resistir à tentação, e Sra. Heathcliff franziu os lábios e foi se sentar longe dali, onde manteve sua promessa fazendo as vezes de estátua durante o restante da minha estada, que não se alongou muito mais. Recusei o convite para acompanhá-los no café da manhã e, à primeira luz da aurora, aproveitei para sair ao ar livre, agora límpido, calmo e frio como gelo impalpável. Antes que eu chegasse ao final do jardim, meu senhorio gritou-me que parasse e se ofereceu para me acompanhar na travessia da charneca. Ainda bem que o fez, pois o outro lado do morro era todo ele um verdadeiro oceano ondulado e branco. As ondulações não indicavam, porém, elevações e depressões correspondentes no chão. Muitos poços estavam cheios até a borda, e montes inteiros, refúgio das pedreiras, tinham desaparecido do mapa que a caminhada da véspera imprimira em minha memória. Eu notara num dos lados da estrada, a intervalos de 5 ou 6 metros, uma fileira de pedras, marco que continuava por toda a extensão do pântano. Tinham sido colocadas ali e caiadas com o propósito de servir de guia no escuro e também para quando uma nevasca como aquela confundia as profundezas do pântano de ambos os lados da estrada com a terra firme do caminho. Exceto por um ponto surgindo aqui e ali, porém, quaisquer traços de sua existência haviam desaparecido, e meu companheiro a toda hora via-se obrigado a me dizer para virar à direita ou à esquerda, quando eu imaginava que seguia corretamente as curvas da estrada. Conversamos pouco, e ele parou na estrada de Truth Cross Park, dizendo que dali por diante não teria como errar. Nossa despedida se limitou a um breve meneio de cabeça, e então pus-me a caminho, confiando em minhas habilidades, pois a guarita ainda se encontra desocupada. A distância do portão até Grand é de 3 quilômetros. Acho que consegui transformá-los em 6, perdendo-me entre as árvores e afundando até o pescoço na neve, algo que só quem experimentou pode saber o que é. De todo modo, por maiores que fossem meus desvios, o relógio batia 12 horas quando entrei em casa. Isso dava pouco mais de meia hora por quilômetro do caminho habitual até Wuthering Heights. Minha criada e seus satélites correram para me dar as boas-vindas, exclamando no tumulto que já tinham me dado por perdido. Todos presumiam que eu perecera naquela noite e se perguntavam como fariam para procurar pelo meu corpo. Pedi que se acalmassem, agora que me viam de volta e, entorpecido, arrastei-me escada acima. Depois de vestir roupas secas e andar de um lado para o outro por 40 minutos a fim de restaurar o calor do corpo, dirigi-me ao meu escritório, fraco feito um gatinho. Na verdade, quase me faltavam forças até mesmo para desfrutar do fogo reconfortante e do café fumegante que a criada preparara para mim.